Bem, vamos falar agora um pouco sobre diversidade musical. Quando a gente fala de diversidade musical, o que passa na nossa cabeça é o funk, a música clássica, a música popular brasileira, a MPB. Isso pra gente é a diversidade musical, ou diz respeito diretamente à diversidade musical. Existe uma diversidade musical espiritual. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que gosta de ler Machado de Assis. Um grupo não é que não goste de ler Machado de Assis, mas eles preferem, olha a diferença, preferem ler Cecília Meirelles. É uma diversidade de gosto literário. Tem gente que gosta das pinturas do Da Vinci. Já tem outras pessoas que preferem a Társila do Amaral, por exemplo, né? Não é que não goste, mas há essa diversidade de sintonia. A música, ela tem isso. A sintonia a qual nós nos afinamos, consequentemente nos leva a gostar e apreciar esse ou aquele estilo e gênero musical. É a nossa frequência, a nossa sintonia diretamente. E isso a gente diz que é a diversidade musical. Ou seja, diversidade musical não pode ser entendida como uma coisa que é exclusiva de um determinado grupo, de um determinado clã social, porque não é. Por exemplo, as pessoas de classes menos favorecidas, elas também gostam de música clássica. A questão é se a música clássica sai do pedestal que se é colocada e que se coloca e vai até essa pessoa que gosta. Porque a gente, é muito mais fácil a gente limitar a arte boa a grandes teatros. O que hoje é muito relativo de ser dito. Porque hoje em dia até os grandes teatros abriram as portas para uma música de mal dizer. Então é uma situação relativa, é uma situação complicada. E eles alegam, as pessoas que dirigem teatros, que dirigem casas de shows, e a cultura brasileira de um modo específico, eles alegam que olha só, o gosto popular. O gosto popular de massa. E aí eu volto a dizer o que os espíritos alertam. A música ela é sinalizadora dos tempos, a música ela é transformadora, diretamente transformadora, e ela tem um poder que nós não podemos mensurar. Enquanto a gente pode dizer que se eu escrever uma frase sobre uma pessoa dizendo mal dela e que isso pode destruir a pessoa, a música surte o efeito completamente oposto. Muitos compositores, numa conversa paralela, eu estava falando, muitos compositores hoje possuem biografias fantasmagóricas. E vou explicar porque digo da questão fantasmagórica das suas biografias. Porque nas suas biografias são salientadas imperfeições próprias do ser humano e não próprias do artista. Não próprias da arte. Você tem, basicamente, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você tem todas esses sons, todas essas notas. Eles são, como nós espíritos, né, nos primórdios, puros, simples e ignorantes no sentido de não tem realmente nenhum conhecimento. É uma pedra colocada ali para ver no que vai dar. Reparem bem a analogia. Puro, simples e ignorante. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A questão não são essas notas puras e cristalinas, muito menos a diversidade musical. O problema está em o que é que nós fazemos com as notas musicais. Que caráter nós damos a elas? Em que verso, em que frase nós a distribuímos? Hoje o dia é lindo. Ou eu falo, hoje o dia é péssimo. Depende
da conotação, do conteúdo, do, linguisticamente falando, significante e significado. O que é o significante? É a imagem acústica da palavra, né? Casa. Aí você imagina uma casa. Você falou a palavra casa, a pessoa já entende. Mãe, a pessoa já entende. Vê uma mulher com um bebezinho, uma mulher grávida, ou uma mulher simplesmente. É a figura, é a imagem acústica. Esse é o significante. O significado é a palavra escrita. O que ela significa, e você está vendo ali a palavra mãe. M-A-T-U-E. Mãe. Significante, significado. Significante da música. Significante, a imagem acústica. É o som, que é a base musical. O som é o primórdio da música. São os tijolinhos da casa musical, são justamente os sons. Significado, uma pessoa compondo, uma pessoa tocando, uma pessoa cantando. Ou seja, o que é que ela fez das notas musicais? O que é que ela faz da imagem acústica da música? E pode parecer até, às vezes, muito confuso, muito redundante, até dizer imagem acústica de um som. Mas realmente é. Por exemplo, ouviram? Não ouviram? É o silêncio. Agora não é mais. Era. Mas deu para ouvir. Por alguns instantes deu para ouvi-lo. É o silêncio. Ah, silêncio é música? É música. Imagina uma cantora, né? Tipo eu assim, né? Forte, alta, bem pesada. Eu sei que vocês estão olhando para mim e vendo a Montserrat Caballé. Imaginem, né? E ela tem que cantar uma frase que vai durar 1 minuto, só aquela frase. Haja pulmão, haja fôlego, haja coluna de ar, haja diafragma, haja uma série de componentes do canto lírico, né? Imagina. Mesma coisa é a arrumação que se dá ao conteúdo do que nós fazemos da sonoridade musical. O tum-tum-tá, tum-tum-tá, também é som, também é música. Mas eu posso fazer tum-tum-tá, tum-tum-tá e cantar outra coisa. E eu disse para você que ia chegar a Jesus. Pode ser. Por que não? O que a gente tem que se indagar nesses momentos é, e por que não? E existem ainda muitas pessoas que fazem parte do âmbito musical que elas apresentam um latente medo e uma inconformidade em dar a cara a tapa para a diversidade musical. Tem pessoas que preferem ficar no casulo, né, fazendo a mesmice, como eu sempre costumo dizer, uma coisa que eu não gosto, né? E aí pode ser um grande defeito meu, é a mímesis, né, do ser humano. O que é a mímesis? É a cópia da cópia da cópia. Eu componho, a orquestra repete. Eu canto, outros cantores vão cantar do mesmo jeito, vão até imitar os meus gestos. Porque é isso que as pessoas conseguem fazer. Por quê? É mais fácil você repetir uma coisa pronta, ou seja, pegar o mastigado, do que você elaborar a novidade. E essa novidade, quando a gente diz novidade, não precisa ser nada aberrante, não. Transformar La Bohème em funk, ou transformar La Bohème em pagode. Mas você pode transformar a sua interpretação. Eu sou uma menina pneumática e eu estou cantando. Reparem bem, menina pneumática, apaixonada por um pintor. E ele, como pintor, ele tem lá suas intenções, né, seu entendimento, a sua recaída pela música, pelo som. Porque muito pintor, quando está pintando, ou ele bota uma música para tocar, ou ele escuta, diz que ouve uma música interna, uma voz interna cantando alguma coisa e inspira. Né? É aquela voz interior funcionando. Então, ela é a menina pneumática, apaixonada pelo artista plástico, e ela vai cantar a sua história, o nome dela. Então, a primeira coisa que ela faz na cena,
é uma cantora profissional, claro, etc. Mas eu digo o conteúdo da obra. E ela... Se me chamo nome, mas meu nome é tia, minha história é breve. É uma menina pneumática apaixonada por um artista plástico. A roupagem que você dá, a visão que você dá, ela pode ter vários significados. Agora, o significante é um só. Na cena, você vai ter a menina com dificuldade de andar, né, bem recatada, enfim. São as visões, é o significante musical. O significado é o que a cantora faz, a entonação, a técnica que ela usa, né? O que ela faz, né? Me fa, felice, me fa, e tu que sei, não me tanto estrogir, não me tanto refugir, sol bem, não te vou ver. Depende do que ela faz na cena. E não propriamente dito significante, que é uma pessoa, ela é soberba. Soberba. Ou seja, significantes e significados musicais se misturam. Por quê? Porque a diversidade da música nos permite isso. Agora, passando essa diversidade musical para o campo espiritual, o que eu vejo? Uma vez eu respondi uma entrevista que é até muito delicada, uma situação engraçada, porque uma vez o espírito Mozart falou assim, a música é espiritual. Eu lembro que o entrevistador fez uma cara incrível, impagável. Tipo, música espiritual? Que é? Aí eu disse, é essa música que aproxima a criatura do Criador e, por conseguinte, consegue aproximar a criatura da própria divindade que essa própria criatura o é. Só que ele esqueceu. Eu esqueci. Mas como assim? Porque Jesus, nas suas assertivas, nos seus ensinos, nas suas lições, nas suas parábolas, ele diz uma coisa, vós sois deuses. Opa! Por que a gente precisa se autoafirmar o contrário? Aí a gente diz assim, frase clássica. Mas fulano canta tão bem, fulano toca tão bem, eu não tenho talento nenhum. Atenção para a frase, eu não tenho talento nenhum. Existe diversidade musical e existe diversidade de talentos. O seu talento como apreciador musical é um papel muito mais importante até de quem está executando. E eu vou dizer por quê. Porque uma vez eu fui cantar em São Pedro da Aldeia, e, aliás, isso se repete em muitas apresentações. Estou dizendo o que eu vi. Eu estava cantando no teatro, normal. Eu cantei... Acho que eu cantei alguma coisa de Chiquinha Gonzaga, lá em São Pedro da Aldeia. Não estou lembrado, mas acho que eu cantei alguma coisa, Lua Branca, acho que foi uma coisa assim. E eu lembro que eu olhei para as pessoas e estou lá cantando, e papapá, e estou vendo que as pessoas estão gostando, mas de repente, de cada pessoa, saía uma energia diferente, né? E ficava colorido, mas era um colorido que não era muito legal. De tão colorido que era, causava uma estranheza, né? E para vocês verem. E por cima das cabeças do público, vinha pessoas trajando branco. Quem são? Médicos, né? Socorristas, espíritos iluminados, enfim. O que forem, né? E eles vêm com uma maca, assim, cada um deles, assim, apressados. E aparece na maca uma mancha preta. Daqui a pouco essa mancha vai se estendendo pelo leito, né? Pela maca. E quando ela termina de se formar, é um corpo. É um corpo espiritual ali. Ali. E eu cantando, né? E para você cantar e ver isso, e não passar para a plateia que você está vendo isso, que é uma coisa completamente fora, é difícil. Imagina. E o que eles estavam utilizando ali? O instrumento vocal, né, do que eu estava cantando, mas não era nem tanto conteúdo. Era o quê? A vibração sonora e, consequentemente, a vibração espiritual que a sonoridade estava transmitindo. Por exemplo, tinham pessoas sendo socorridas de um lugar menos pior quando se estava cantando Lua Branca,
Mas havia um número muito maior, e isso é fato, quando estava se cantando Ave Maria. Então, assim, não é que uma seja melhor do que a outra, mas é porque a necessidade de cada um é diferente. E essa diferença faz com que nasçam as diversidades musicais. Oi. Pega aqui o microfone. Cadê o microfone? É, para poder sair na gravação a sua voz também. Eu queria que você me esclarecesse o seguinte, eu li não terminei, né, mas estou lendo uma biografia sobre Beethoven. Ele era uma pessoa extremamente vaidosa, temperamental e orgulhoso. Ele dependia, mas ao mesmo tempo ele odiava depender da aristocracia. Ele tinha um espírito muito independente. Como é que pode uma pessoa com esse temperamento conseguir sintonizar com altas esferas? Muito boa essa pergunta. E vou te dar uma resposta meio mozartiana mesmo. E vamos ver como ela vai soar. Quem de nós que levante o braço, com toda a sinceridade da alma e do coração, mas tem que ser de verdade, não pode mentir. Quem de nós, não que totalmente, porque nós somos espíritas, então significa que a gente já tem um descontinho, né? Não vamos errar tanto, pelo menos tentar não errar. Mas quem de nós, se não totalmente, mas parcialmente, e explicando melhor, dependendo das situações que nos aparecem, não nos comportamos um pouco orgulhosos, vaidosos e temperamentais? A questão é que depende. Por quê? Beethoven, por exemplo, ele não tinha orgulho da própria obra, do próprio feito. Isso é um detalhe. O que ele tinha de orgulho era aquela pessoa que era soberba. Ele se julgava, até então, de acordo com essas biografias, que ele era melhor do que qualquer outra pessoa. E eu digo mais, Beethoven, meu amigo, você não é melhor que ninguém, você só é único. Você é um exemplar especial, só tem você. Então você não precisa provar ao mundo, a Deus e ao mundo, que você é o melhor. Porque você só é o único. E por você ser único, você já é melhor no que você é e como você é. Agora, quem de nós em algum momento, dependendo das situações que nos são colocadas à prova, não agimos um pouco com temperamento? Porque ser manso está relacionado a um temperamento. Mas ficar nervoso, perder a paciência, também é um temperamento. Ou seja, é como eu disse, as coisas são bastante relativas. Então, e uma outra coisa que se há de salientar e prestar muita atenção, e eu peço que vocês daqui para frente também vejam isso com muito carinho, é que nem tudo que se está escrito em biografia sobre esses grandes gênios é verdade. Porque naquela época, você cantava, você compunha, você era um músico bom, mas você não tinha um lugar para se apresentar. Então você era contratado, escravizado por um lugar X ou Y, por uma igreja, para você ser compositor da igreja, ou então, no caso da época das cortes, né? O cantor da corte, o músico da corte, o músico real, que só compunha música para a realeza. Frederic Handel, por exemplo, era o compositor da realeza britânica. Fogos de artifício para a entrada da rainha fulana de tal. Música de Handel. Casamento da rainha fulana de tal. Área da ópera, não sei quem lá de... Ou seja, há um uso, fruto do que é criado. E, consequentemente, todos nós aqui estamos suscetíveis a sermos também usufruto da imaginação ou das opiniões alheias. O que não pode haver é esse confronto. Então, Beethoven, ele também sofreu muito. E era comum que ele, por ter sofrido tanto, tivesse essas marcas. Tanto no seu espírito, no âmago do seu espírito, quanto na sua própria maneira de agir, de se conviver socialmente. Ele passou por grandes desafios. E a música de Beethoven, quanto mais... Detalhe importante também, Beethoven não ficou completamente surdo. Ele perdeu uma grande porcentagem da sua audição. Então, a música começou
a deixar de ser aquela música tão fúnebre, tão noturna, tão intimista, música densa, pesada, para ser a música da agonia. E aí, olha o grande pulo. Às vezes, até a agonia calha e soa como alegre. Imagina a agonia. Não é assim que é a música do Beethoven? A mais famosa música do Beethoven é Tan Tan Tan. E ela é uma música que, se você prestar atenção, é a agonia, é aquilo de botar o ouvido colado no piano e tocar as notas para tentar decodificar que nota é pela vibração, pela quantidade de vezes que as cordas do piano se movimentam. Era assim que ele conseguia compor. Ao final de sua trajetória, já com a audição praticamente zerada. Mozart é considerado, de acordo com algumas biografias, como uma pessoa que era muito brincalhona, que não podia ser levada a sério em nenhum momento da vida, né? E ainda foi se criado, isso saiu em filmes, em livros, que houve uma série de conflitos do Mozart com Salieri. Salieri era uma coisa, Beethoven, Mozart era outra, completamente oposta. Música de Mozart não se parece nem um pouco com a de Salieri. Era um momento de transição da música de Salieri, do estilo da música antiga, para o início de um novo estilo e gênero musical, de uma nova maneira, uma nova leitura musical. E você tem obras de Mozart que, o que acontece? São fortes, mas são leves. Rainha da Noite da Flauta Mágica, né? Que a soprano tem que ser a soprano espinto, ou então a soprano ligeiro, ou então uma soprano leve, de voz leve e extremamente aguda. Por quê? Porque ela tem que dar uma intensidade sonora nas frases que ela canta e, ao mesmo tempo, ela tem que dar leveza nas notas mais agudas. E ela faz praticamente aquilo trinando. E é um grande desafio, uma grande prova de virtuosismo vocal mesmo daquela primadona da cantora que vai executar a Rainha da Noite. E é uma obra que, assim, Flauta Mágica, não sei se vocês sabem da história, o libreto, a história, um livrinho, uma fábula, mais ou menos, chamada A Flauta Mágica, existia. Nunca, reparem bem, tinha feito sucesso. Nunca. Sabe aquela história que você folheia e você se sente à vontade para dizer que história medíocre? Essa era a Flauta Mágica. Mozart foi lá, pegou aquele livrinho e transformou naquela ópera. E hoje, nós lotamos os grandes teatros municipais de toda parte do país e exterior. E todas as sopranos líricas sonham em fazer a Rainha da Noite. E é a Flauta Mágica. Era uma obra até então de cunho medíocre, história tola e completamente fantasiosa. Então, assim, há uma intervenção espiritual. E aquilo, o que a gente escuta falar dos compositores foram pessoas como nós, falando de pessoas que a gente mal conheceu. Né? Vamos supor, as pessoas fazem coisas ruins? Fazem, em algum momento fazem, elas estão evoluindo, todo mundo pode errar um dia. Mas e o que elas fizeram de bom? A gente pouco ouve se falar do que fizeram de bem. Né? Muita gente fala das músicas triunfantes e galantes e arrogantes de Handel. Os arranjos arrogantes de Johann Sebastian Bach. Mas pouco se fala de uma Ave Maria, de um Adeste Fidelis, das músicas sacras, do Oratório Messias. Pouco se fala das obras que foram voltadas ao cunho espiritual. Natasha. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer pela sua presença, agradecer à USE, né, pela felicidade que nós estamos tendo de estar te recebendo. É uma alegria muito grande mesmo. Obrigada. Para ilustrar o que você falou, eu queria que você tecesse alguns comentários. No Nosso Lar, ilustra muito bem o que você falou no livro Nosso Lar, no campo da música. Então, lá fala que os grandes compositores, né, os imortais, eles são, durante o sono, levados para outros planetas, né, igual está batendo exatamente o que você falou. Esses planetas, eles captam
a música, a melodia, a harmonia, e depois acordam e transcreve aquela que foi planetas evoluídos, né? Então esse é um. E a outra que me chamou a atenção, que agora uma pergunta. Lá fala que no campo da música também tem os coretos, e que os coretos de música popular, não falou sertanejo, mas eu imagino que seja sertanejo principalmente, tem pouca gente, e que, ao contrário que aqui na Terra, os coretos que formam assim 3 mil, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, são a música erudita, a música clássica. Então, eu fico uma pergunta para você. As pessoas que vão para o nosso lar, né, que é um privilégio estar lá, porque a gente sabe que tem muitas estações aí, como que fala mesmo? Colônias. Tem colônias, tem outros mais penosas. Então, as pessoas que vão para o nosso lar, elas, numa colônia que seria um presente, ela tem esse gosto pela música clássica, então elas são atraídas para lá. Ou, por exemplo, a pessoa desencarna, ela gostava de sertanejo, mas lá ela aprende a gostar de música clássica. Então é isso. Muito boa colocação. Campo da música, né? Da colônia espiritual Nosso Lar. Vale lembrar que existem etapas, né, que devem ser respeitadas e consideradas. Primeira delas, cidades espirituais existem, dimensões espirituais existem, planetas espirituais existem. Planetas espirituais, quando eu digo a Terra, é um deles, tá? Porque a matéria é uma resultante espiritual, são as forças espirituais, só que de uma maneira densa, e aí fica solidificada, e aí formam o globo, os diversos globos que existem no universo. Existem países, nações espirituais. Nosso lar é uma colônia. O que é uma colônia? É uma espécie de hospital, é um tratamento. O que acontece no nosso lar? Em nosso lar acontecem 2 tipos de fenômenos latentes. Número 1, campo da música, restritamente. O campo da música, ele é procurado por almas habitantes de nosso lar e por almas recém-chegadas e aprendizes e treinadas em nosso lar. Ele existe como um lugar para concentração desses espíritos, de forma que eles possam ser trabalhados, lapidados, da melhor maneira possível. Então, às vezes, você dizer para a pessoa, faça isso, não faça aquilo, torna o trabalho muito mais difícil. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas vontades próprias. Então, para não haver um conflito com o espírito, o que eu faço? Eu uso uma coisa que seja mais direta, mais objetiva, mas que seja mais afável. A música, a sonoridade musical, ela tem essa afabilidade. Então, ela é um facilitador. Por que lá o campo da música popular ele existe? De diversas formas. Da música sertaneja, da música pagode, da música samba, samba de raiz, do samba de vertente. Existem. Até porque eu posso ser um pagodeiro, desencarnar e ir para nosso lar me tratar. Concordam? Só que o que acontece? Existe lá uma limpeza e uma automatização em que o espírito ele acaba saindo daquele agrupamento ao qual ele pertencia, que não era inferior, mas não era o patamar de esclarecimento. E acaba se sentindo, a palavra você já disse a resposta, atraído para um novo campo. É tipo um novo conhecimento, é um novo livro. Eu quero saber por que eu encarnei naquela família, desencarnei e estou aqui. Aí você encontra uma música que vai te dar essa explicação. Provavelmente ela não vai estar no campo popular, ela vai estar no campo erudito. Por quê? Porque a música erudita, o que diferenciou a música erudita das outras estilos e gêneros musicais foi que a música erudita ela conseguiu, de uma maneira, se ater diretamente à criatura como um todo, o ser integral, alma ou espírito e corpo. Então você vê, geralmente, músicas eruditas de diversos autores, diversos compositores, cada uma dá uma pincelada da própria criatura humana, das suas virtudes,
e dos seus defeitos. O campo da música, ele é um campo. Por que ele tem o nome de campo da música? Já se perguntaram por que se chama campo da música em nosso lar? Porque o campo, ele é um termo na espiritualidade que ele está veiculado a uma concentração específica de energia para um específico direcionamento. Ou seja, um específico objetivo. Campo magnético. Campo da música. Ou seja, é a concentração da energia musical. Por isso é chamado de um campo. Em outras dimensões espirituais, não existem campos da música. Planeta Júpiter é o planeta da música. Imaginem vocês saírem de um campo, que era nosso lar, né? Em nosso lar, um campo específico da música, um núcleo, para você partir para o macro, que é um planeta. Um planeta é macro. O que é grande? Um salãozinho de festas que cabem 200 pessoas ou um teatro que cabem 3.000 pessoas? O teatro com 3.000 pessoas. Então, eles saem dos campos para o macro. E o macro são os planetas. Agora é aquilo. Por que está lotado a música erudita e não a música popular? Porque os espíritos lá, eles só ouvem falar de Jesus. Eles são doutrinados. Eles são treinados. Eles precisam do bônus horas. Aqueles trâmites todos que existem em nosso lar, eles precisam vivenciar aquilo. Então, o próprio espírito deles cria um novo campo. E esse campo faz com que eles procurem mais aquilo que fazem com que eles se mantenham nesse padrão. Porque se eles oscilarem, eles perdem bônus horas, eles perdem estrelinha, e no final do ano não conseguem a casinha deles. E isso é muito interessante, porque no livro Nosso Lar, fica bastante claro que não são todos, mas há uma coisa magnética naquele campo que faz com que todos sejam atraídos. Qual é a cara do André Luiz quando ele se depara com as pessoas no campo da música? Ele fica surpreso. Primeiro que é uma visão paradisíaca. Imaginemos nós, né? Você lá às margens de um grande lago, né? E no lago há um espaço, um coreto, né? E tá tocando, o pessoal tocando violino, piano e gente cantando. Imagina, só de você imaginar isso já é o céu. Aí nós podemos dizer o céu existe, só que ele não é de mãos atadas. Não é tocar flauta para lá, trombeta para cá, não. É de trabalho, mas também aprendendo a sintonizar. A música aqui na Terra ainda é muito usada com a intenção de entretenimento. A música não é entretenimento, a música é transformação. A música, ela é lapidação, ela é burilamento. Então, há uma necessidade, e quem vai fazer isso, e tem todo o gabarito para fazê-lo, se os espíritos encarregados não falharem, é o espiritismo. O espiritismo, ele vai ser um dos braços direitos da nova arte, e principalmente da arte musical. Mas isso só vai acontecer se os espíritos responsáveis encarnados com essa tarefa não falharem, não se deixarem levar pela vaidade, não desejarem o sucesso orgulhoso, temperamental, que é aquele estrelismo. A missão de quem faz música dentro do meio espírita é levar o novo olhar. Que novo olhar? É um novo olhar que é isso que eu tento levar para vocês. É um novo olhar. Eu já ouvi a música do Puccini, mas você não ouviu desse jeito que eu vou te mostrar. Eu conheço a Ave Maria, aquela do Gounod, então aquela do Schubert. Eu sei que você já ouviu, meu amigo, mas eu vou cantar para você de novo, para você sentir o novo olhar, para você ver as novas notas, para você ver a nova diversidade musical. E assim você se autotransforma e ainda me ajuda, porque eu tenho que cumprir essa tarefa. Se eu não cumprir, eu não vou poder ficar mais no campo da música. Então, existe para tudo uma explicação muito lógica, muito racional. E às vezes o campo espiritual ele acaba tomando uma vertente de que ele não é assim. Mas ele é. E eu vou mostrar para vocês isso antes de entrar nesse tópico que você até acabou puxando por intuição dessa espiritualidade, que o que é...
sim, a Natasha, o campo da música, as pessoas têm a música popular e a música erudita, mas a erudita está cheia. Aí aquilo, clássica, romântica, concreta. Já ouviram falar em música concreta? Quem aqui assiste a filmes? Todo mundo, não é? O filme é música concreta. Ela vai adentrar o quarto escuro. Ela acende a luz. E o filho dela está dormindo. Música concreta. É os efeitos. A música de efeito. É a música que ela concretiza alguma coisa. Uma ação, um pensamento. A menina terminou com o namorado. Ela chora. Aí vem a música. Ou então e ela tá lá, ele me deixou. A vertente é basicamente essa. E aí você às vezes depara o campo da música, quando eu visitei, que foram várias vezes. Mas assim, eu tinha as minhas preferências, né? Claro. Aí quando eu ouvia, eu ia, essa daqui é a melhor. Olha só, meu pensamento. Não é à toa que olharam para mim e disseram, por isso que você está na Terra. Essa aqui não é a melhor. E eu lembro de uma coisa muito engraçada que acontecia no campo da música. Eram umas pessoas que, recém-chegadas, que a vida toda vivia contaminada por uma música depreciativa. Sim, porque esses espíritos muito doentes, tadinho, eles vão para a colônia espiritual para serem tratados. E aconteceu uma coisa incrível. Eles iam para lá, e alguns, a aparência espiritual ainda conservava muitos traços da existência malfazeja, né? E infeliz até. Então, eles apareciam e tal, e com aquelas roupas e não sei o quê, eles tentando se adequar, né, ao grupo, né, a nova tribo que eles se encontravam. E uma coisa engraçadíssima era, eles estavam lá ouvindo lá o sertanejo deles, tadinho, lá, e cantam e se alegram. Aí estava tocando uma vez Moonlight, Serenade do Beethoven, que é uma música pesada, né, assim, tal, mas é bonita porque ele descreve a lua na música, né? Ele fez para uma pessoa que ele amava muito, Beethoven. E aí ele estava tocando. Linda, e estava tocando. E eu vi eles levantarem, irem até lá, para ouvir aquilo que estava tocando. E aí teve um que falou essa mesma expressão, vou conservar a voz do espírito e a fala dele, né? Ele disse assim, puxa, cara, que coisa linda, isso é a lua nascendo das águas. Aí eu olhei e falei assim para a moça, tipo, pura viagem, né? A lua nascendo das águas. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque era o reflexo, né, da lua, né? E ela surgindo no céu e ganhando o céu. Realmente parece que ela nasce das águas. Assim como o sol, né? Você está numa praia, está entardecendo como agora e a gente está perdendo. E aí está lá, o sol se pondo, sumindo, né? Quase que indo para as águas, né? E depois vem a lua, né? Então, são músicas clássicas, românticas e concretas, músicas barrocas, músicas coloniais, né? Uma música barroca também que expressa muito essa questão de sentimento do que é uma obra artística. É uma obra de Giordani, que é uma obra barroca chamada Caro mio ben, que ficou muito conhecida, uma arieta, não chega a ser uma área de ópera, não é área de ópera, é uma canção, apesar das inconfundíveis vozes, né? A gente escuta uma pessoa cantando agudo e impostado, a gente acha que é cantor lírico. E às vezes ele está cantando uma música comum, popular, só que ele emprega uma técnica, né? Que é a técnica do canto erudito. Isso é bom, porque qualifica a música popular. E o que acontece? Isso é uma maneira de fazer com que essa música apareça com uma nova roupagem. E quem não gosta da nova roupa?
Todos nós. E todos nós necessitamos dessa troca, dessa roupagem. E é por isso que nós vamos a mais uma música que talvez vocês se surpreendam, porque é a nova roupagem. E é uma música muito bonita, muito assim, sentimental. Depois que eu cantá-la, eu vou falar um pouquinho dela dentro da clássica romântica e concreta para vocês entenderem, tá bom? Lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri la libertà. Lascia che io pianga la mia crota sorte e che sospiri la libertà. E che sospiri lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri la libertà. Lascia che io pianga la mia cruda sorte e che sospiri la libertà. E che sospiri la mia cruda sorte e che sospiri la libertà. Lascia che io pianga la mia cruda sorte e che sospiri la libertà. E che sospiri la libertà. Lascia che io pianga la mia crura sorte e che anima la libertà. Lascia che io pianga la mia cruda sorte e che sospiri la libertà. E che sospiri la libertà. Lascia che io pianga la dura sorte. Lascia che io pianga
Essa música, por exemplo, Lascia que eu pianga, deixe que eu chore meu cruel destino e voe ao encontro da liberdade. É uma música de Frederic Handel, faz parte de uma ópera muito cotidiana chamada Rinaldo, no qual a personagem, ela é a Almirena, ela é presa por espíritos ruins. Na ópera Handel chama de espectros, e eles aprisionam a Almirena e ela meio que passa a sensação de conformação com a situação que ela se encontra, mas e aí vem a resposta de Almirena, no recitativo, em que ela diz que mesmo durante a dura e insolente dor e sorte imposta a ela, jamais deixará de lutar pelo que acredita, pelo amor, pela sua liberdade. E mesmo assim, ela diz, deixe, eu sei, destino, que eu suporto esse cruel martírio. E como é que é a resposta dentro do recitativo? Indo em franga, queste ritorte de mel mordere, sol perpetuasi de mel mordere, sol par pietà, lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri Essa é a resposta de Almirena a essa cruel dor, a esse cruel destino, a essa vicissitude, a essa intempérie da vida de Almirena. E é um exemplo. E vocês veem, uma ópera até então barroca. E olha que coisa mais atual. E aí dá para dizer que isso é clássico romântico concreto? Ou barroco? Não. Isso é espírito. Espírito. É espírito que sabe que vai cair, mas que tem que levantar e prosseguir a jornada, porque se assim não fosse, nada feito. Vertentes musicais. Existe um grupo que vai se afinar a um estilo de música, vai gostar de um tipo de música, vai gostar da Lascia que eu pianga, e outros não. Vou dizer que coisa horrível, que coisa monstruosa. Mas a vertente musical ela é bacana pelo seguinte sentido. A música ela sempre quer dizer alguma coisa diretamente a você. Então, ela tem a capacidade de convencer. Existe um convencimento da música, isso é influenciador. A música, ela te cerca, ela penetra, não tem como. Você não tem como evitar. Você está ouvindo, uma hora você vai se render a essa sonoridade. E essa é uma das habilidades das vertentes musicais. E por que falar das vertentes musicais? Porque tem as obras musicais, seus papéis. Qual é o papel de uma obra musical? Leon Denis, O Bem e o Belo. Tocar a malha mais tangível, mais sensível do espírito da criatura humana. E digo mais, não só da criatura humana, espírito imortal que é, mas de toda uma gama de espiritualidade envolvida. Existe. Ali nós temos, por exemplo, na pintura, observem coisas interessantes. Eu gosto muito de decifrar algumas pinturas, alguns quadros. Não é interpretá-los, é só decifrar. Por exemplo, na Revista Espírita, vocês têm o desenho da fachada da morada de Mozart em Júpiter, por exemplo. E assim, vocês já repararam como é que são as colunas? Os símbolos musicais que existem na casa? Enfim, numa próxima oportunidade, nós vamos fazer decifrar essas pinturas, tanto essas que a gente tem na Revista Espírita, quanto algumas pinturas que eu mesma consegui fazer desses lugares, né? Quando eu fui, eu tive autorização de pintá-los.
E ainda não tive oportunidade de apresentar ao grande público espírita, e acho uma obra interessante. Essa, por exemplo, é uma pintura comum, feita por um artista, olha só, comum, né? Comum porque não é uma obra de dentro do espiritismo, né? Que a gente pode dizer que não está dentro do perfil espírita, mas observem bem. O rapaz, ele é o piano, ele toca. Uma mocinha com essas tranças de Rapunzel é a que vai cantar, né? Sou eu, estou ali cantando. Tem a plateia, vê que existem pessoas que estão com uma cara boa, outras não estão gostando muito, né? Tem pessoas pequenas, pessoas bem velhas. O movimento na cena, vocês podem perceber, é uma dança. Parece que a música envolve as pessoas de tal maneira que elas começam a se arrumar para dançar. E observem, tem algumas pessoas ali que estão com uma espécie de asas. Há duas leituras da pintura. A primeira, trata-se de uma encenação musical. Seria provável se todos estivessem de frente para a gente, né? De frente para o pintor. Ou uma preparação, ou eles terminaram de se apresentar e estão indo embora fantasiados com a roupa, o figurino da apresentação musical. Segunda hipótese, que eu acho a mais louvável. A impressão de que esse ser ali que anda, repara que ele é inacabado. Você vê as asas dele, você vê que ele está ali, mas para as pessoas ele é indiferente. Ou seja, deve ser algum espírito, algum magister, né, da música, um anjo ali, né, um ser iluminado, inspirando aquelas pessoas ali reunidas para ouvir música. Simplesmente ouvir. Então, a obra musical, qual é o papel da música? A música tem esse papel de transformar a criatura humana, de tocar essa malha mais tangível, ou seja, mais sensível possível e imaginável e inimaginável da criatura humana. É o exercício do seu espírito. A música é um exercício constante da nossa própria identidade espiritual. A qual identidade espiritual eu pertenço? Claro que isso não é permanente. Às vezes eu posso gostar mais de Puccini, mais de Handel, mais de Tchaikovsky, mais de Villa-Lobos, mais de Chiquinha, mais de Edith. Enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que toda obra musical, seja ela em tônica elevada, ou nem tão elevada, ou não elevada, todas elas têm um papel. A obra musical, ela é uma latente ferramenta de transformação moral e espiritual dos seres e das coisas. Tá aí, então, a prova cabal de porquê, né, de toda essa sonoridade por toda parte, porquê do envolvimento de vários seres, até os animais corresponderem a determinados estímulos de vibrações musicais específicas. Uma música que toca uma pessoa pode não tocar outra. E aí, o papel da obra musical é justamente esse. Ela, por si só, ela tem que desenvolver a missão dela. A minha missão é fazer você se sentir uma pessoa melhor. A minha intenção é fazer com que você, ao invés de falar aquele palavrão que você quer dizer, fale o nome de Deus. Faça a oração de São Francisco de Assis. Faça cantando. Porque existem aversões. E essas aversões, elas são, graças a Deus, buriladas, lapidadas através de uma da arte que contribua. E essa arte que está contribuindo, uma delas é a música. A outra é a poesia, a outra é a literatura. Quantos esclarecimentos nós conseguimos adquirir através das psicografias? Né? Quantos livros, quantas lições, quantas coisas boas, quanto novo, quanto diferencial fez nas nossas vidas. Até então comuns, até então fragilizadas. Né? E é uma coisa muito assim, de se observar, porque as pessoas dizem assim, porque eu entrei para o espiritismo porque um parente muito querido morreu, eu fiquei muito desolado, e aí eu recebi uma carta do meu parente. Ou então eu queria saber o que estava acontecendo com ele, eu fiquei curioso. Enfim, cada um entrou com uma história diferente. Eu entrei porque eu nasci em família espírita. Não, eu me tornei espírita porque eu buscava respostas nas religiões e só no espiritismo eu encontrei. Por quê? Porque não é só religião. Religião é um conceito que está ligado ao religare. Você liga criatura e criador. A palavra é latina, o verbo latim religare, ligar.
criatura com criador. Espiritismo, ele faz o religare, ele consola, ele é o consolador. E além de tudo isso, ele faz uma outra coisa. Nos ajuda a fazer a nossa própria reforma íntima, tão falada, reforma espiritual, moral de cada um de nós. E mesmo quando a gente desliza, a gente fica com aquela consciência, eu deslizei. E na próxima etapa, a gente tenta sempre melhorar. Espiritualidade presente nas músicas. De uns tempos para cá, tanto na parte instrumental quanto na parte do canto, tem aparecido notavelmente essas interferências com, aspas, espirituais, dentro das obras. Quando a gente psicografa, por exemplo, a gente diz que é uma comunicação, né, se dita, o espírito está ditando ou está te influenciando, e via a nossa telepatia, a gente mergulha na psique do espírito comunicante e nós acabamos por dar corpo, forma à obra que está sendo ditada. Na música, o processo é o mesmo, só que é um processo diferenciado. A música ela pode estar sendo inspirada a você e você simplesmente reproduzi-la. E ela pode ter uma coparticipação ou uma integral participação da espiritualidade. Isso não significa que você precisa, na música X ou YZ, ouvir a impressão de determinado autor que você tenha conhecido. Mas a música pode mostrar para você, comunicar a você direto ou indiretamente, te dar uma sensação de que realmente essa impressão está cravada e atuante ali. E aí vem a espiritualidade presente nas músicas. Eu, por exemplo, eu compus uma música que está guardada, 7 chaves e tal, foi até uma encomenda que foi feita. Olha só, eu voltando aos meus tempos primórdios, né, me encomendando músicas. E me encomendaram, falaram assim, Natasha, queria que você vê se você faria uma música aqui do Sermão da Montanha de Jesus. Conhece o sermão, né? E eu falei, não, tudo bem. Isso a pessoa me falou numa quinta-feira. Quinta-feira à noite, estava eu dedilhando o meu piano, rezando para que os vizinhos fossem bastante compreensivos e nessa hora ficassem um pouquinho surdos e não ouvissem que eu estava tocando, porque de noite é que a festa acontece, né? Durante o dia não dá, é faculdade, é trabalho, é não sei o quê, às vezes tem outras ocupações. E eu falei, não, à noite, vamos... Estou eu dedilhando lá. E eu imaginei a cena assim. Imaginem Jesus chegando aqui agora. A presença dele não tem verbete terreno que consiga descrever. Nem espiritual. Não tem. Ele entra no recinto, aqui adentra o recinto, e vem andando calmamente. O olhar de Jesus, ele é duplo, ele é dual. Terno, compreensivo, meigo, brando e severo. Então eu imaginei como é que eu vou fazer as pessoas sentirem que Jesus está chegando. E as pessoas estão lá naquela balbúrdia, né? E como é que elas vão parar para ver um senhor, um rapaz que vem com uma túnica toda remendada, andando assim, devagarinho, com aquele olharzinho dele. Por que eu, lá no meio da balbúrdia, vou parar para olhar ele? Pior, vou parar para ouvi-lo. Aí que está o magnetismo de Cristo. O magnetismo de Jesus é inconfundível. Então as pessoas estão na balbúrdia e entra Jesus. Dan. E vem uma melodia suave, descrevendo que Jesus vai passando por cada um de nós e cada um vai levantando e vai seguindo, sem questionar. Tamanha a magnitude, o raio de energia do ser Jesus, do Espírito Jesus. E a voz dele adentra o nosso coração, nossa alma, de tal maneira que ele docemente, mas severamente,
começa nos dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. E por aí vai. Jesus descortina as suas lições. Então eu comecei a tocar o piano e a cantar isso que eu estou cantando para vocês hoje. E foi exatamente desse jeito. Sem meias nem nada, foi exatamente assim que aconteceu. Eu comecei a tocar e comecei a cantar isso. E a melodia vinha. E de repente, assim, na minha cama apareceram uns seres engraçados, tipo criança, com duas pessoas, um homem e uma mulher, olha só, um homem e uma mulher, de 3 metros de altura, do meu lado, cantando. Eles é que cantam. Bem-aventurados. E essas crianças tinham um instrumento na mão, muito parecido com alaúde, misturado com violino, misturado com um violão comum. Enfim, não dava para especificar o que era. E a mãozinha delas gordinha, mãozinha de criança, fazia assim, mas sem tocar o instrumento. Não toca, não há contato. Não há contato. Elas olham, as crianças olham, aquele olhinho redondinho, e elas fazem assim com a mãozinha. O que é isso aqui? Movimento, vibração, é energia. Um carro para funcionar, o motor não faz, a ignição, e ele funciona. Apesar do que carros hoje em dia não fazem tutututum, né? Carros hoje em dia fazem bibi, silenciosos os carros de hoje, né? Mas é exemplo disso. Energia, é um movimento que elas estão criando energia. E o final da Bem-aventurados era uma coisa incrível, arrebatadora. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Linda, arrebatadora, era o final. E aí me aparecem uns sons agudos. E eu achando que era do instrumento, mas não era não, era a voz. Era o pensamento delas cantando. E a voz, o final. Bem-aventurados, bem-aventurados. Isso eram crianças. Na minha opinião, eram crianças, mas não eram, eram seres espirituais que, por ocasião do espaço que dispunha ali, né, de onde eu estava, precisaram ficar daquele tamanho para poder se adequar e fazer o trabalho que deveria ser feito. E falando sobre essa espiritualidade presente nas músicas, vamos a mais um número musical. Creio eu que é o último número musical. Que aí agora já está chegando próximo de finalizar. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma... Ah lá, microfone. Só aproveitando que você comentou sobre a pintura, ela também tem essa influência igual a música na vida das pessoas? Tem. Espiritualmente Uma imagem, falando? exatamente. Você não tem imagens que você vê e você acha melhor? Isso. Assim, melhor do que eu digo, Tem bonita ou que te passa paz? Isso. Um campo com flores e uma criança correndo num quadro. Não é bonita a pintura? Passa paz. Passa. Agora, quando você vê borrões em vermelho, ou a Guernica, aquele quadro da guerra que a cabeça está virada em jornal, em papéis e tal, aquilo ali te passa uma sensação estranha, não passa? Passa. São leituras. Outras pessoas podem admirar e achar belo. Mas o que vai te passar a sensação é você quem vai decidir. Não é o sim. pintor, autor da obra, e nem outras pessoas que venham dar o pitaco. Mas a energia do pintor eu acho que fica na pintura. Oi?
a energia de quem está pintando passa para a pintura? Passa. Porque, às vezes, pintura comum, nada famoso. Você olha, por exemplo, uma arte de determinado pintor, você vê um fundo meio, o que você falou, escuro, passa aquela energia estranha. Já tem pintura que você olha, dá aquela harmonia, dá aquela vontade de você ficar olhando e imaginando o lugar. Eu ganhei uma vez um quadro que, assim, na hora que eu ganhei, eu até chorei. Parece até uma coisa assim meio que hipócrita, né? Eu dizer uma coisa mas eu admito, eu fiz isso mesmo. Eu chorei porque eu fiquei tão emocionada, achei o quadro lindo, lindo mesmo, achei lindo. Era uma pintura que eu amo muito, São Francisco de Assis. Lindo. E eu, esse quadro maravilhoso. E ele era um quadro que ele tinha uma história muito ruim. Era de uma pessoa que brigou com uma outra porque queria o quadro era caro, aí a outra levou porque ela teve dinheiro para pagar o quadro, e aí já ficou aquela rixa, e essa que brigou não quis mais o quadro, deu o quadro para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quando me conheceu pela primeira vez, falou, eu tenho um presente para te dar. E me deu o quadro da discórdia. E olha que era São Francisco de Assis, mas era o quadro da discórdia. E eu fiquei com o quadro, e botei lá na minha casa, achei lindo e tal. Ai, que quadro lindo, botei moldura e tal. E eu olhava para o quadro, amava o quadro. Depois que eu comecei a olhar bem para o quadro, olhar bem, eu falei, esse São Francisco de Assis, não é que ele esteja feio na pintura, não, né? Porque feio não é bonito, né? Então eu falei assim, não, eu não sei, ele tem alguma coisa errada com esse quadro. Sabe o que era? A energia dele. Não era a pintura. Então, às vezes, as imagens, elas nos projetam e nos causam sensações que podem ser contrárias ao que elas estão impressas ali, o que ela quer dizer ali. Às vezes, a pessoa que pintou com toda a ternura do mundo, né? São Francisco de Assis, ela pintou com carinho. Só que a energia que ficou no quadro já não era franciscana. Não era. Então, eu lembro que depois eu chorei para tirar o quadro. E essa pessoa, uma pessoa que também se preocupava muito comigo, porque as pessoas ficam preocupadas com as coisas que eu faço, não sei o quê, as que eu deixo de fazer. E aí foi lá, tirou o quadro. Um belo dia, cheguei em casa, não vi o quadro. Estava lá no canto, escondido. Aí eu peguei o quadro e falei, não, eu vou pendurar esse quadro de novo. Para a pessoa acabar com isso, porque ele causa transtornos. É uma energia dentro da sua casa ou dentro do seu escritório que te causa um grande problema. Então, o que a pessoa fez? Foi lá com uma faca e rasgou o quadro todo. Eu fiquei, isso é uma heresia. Sabe, porque era o quadro de São Francisco. Mas é isso que eu estou explicando, existe uma energia. Outra coisa muito interessante que cabe dizer sobre essa interferência da espiritualidade, a presença dela, eu digo interferência porque, assim, não é uma pessoa humana que está vindo e dando um parecer, é um espírito, então é uma interferência. Ele não está entre nós como nós estamos. Ele é uma pessoa que está diferenciada. O espírito é diferente do encarnado. São as mesmas coisas? São. Só que cada um está num patamar, está num momento diferente. Então, há essa diferenciação. Então, essa é a interferência. Essa interferência, ela fica, às vezes, tão difícil de ser contornada que pode ocasionar sérios transtornos. Então, as imagens, elas nos projetam 3 coisas. Primeiro, porque elas têm a beleza própria, porque são arte. E toda expressão artística é válida. Seja ela benfazeja ou malfazeja. A questão é respeitar o nível em que se encontra e orar para que as pessoas mudem, né? Se modifiquem, mas modifiquemos nós primeiro. E a segunda é que, se eu estiver de bom humor e olhar para o quadro, você vai ficar de mais bom humor ainda. Agora, se eu estou muito triste e eu olho um quadro de uma moça andando na chuva, o quadro cinza, ela andando na chuva com guarda-chuva e chorando, acabou. É o estopim para você suicidar, é o estopim para você achar que a vida não vale nada, que a luta está difícil, que quem mandou seu filho destruir aquele vaso que você gostava tanto, e o seu marido que não te dá atenção, e o namorado que deixou a namorada que está lá cantando. Enfim, são coisas que acontecem e que, assim, a mesma obra de arte pode causar uma boa impressão e uma má impressão. E aí é aquela tal história que o adágio popular, que é sábio e é válido ser sempre respeitado, a primeira impressão é a que fica. Tive um bom contato, gostei. Não teve, não
Não há espírito benfeitor que dê jeito. E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso. Pois não? Natasha, eu gostaria de saber que, assim, você tem desdobramento ou é através de sonho? Ou como que é que você vai para o mundo espiritual e vê essas coisas tão lindas, tão maravilhosas? O que acontece? O desdobramento, no meu caso, ele acontece consciente, né? O que eu costumo dizer para as pessoas é que existe consciente e inconsciente, mas eu vou dizer mais. Tem uma terceira item que poucas pessoas comentam. Existe ele nítido, dessa maneira, atuante, e existe ele parcialmente consciente. Ou seja, ele não é inconsciente, mas também não é pleno de consciência, é o parcial. Então, assim, na maioria dos casos, desde a minha infância, na minha infância, então, 1 ano, 15 dias de nascido, era sempre muito consciente. Hoje, na minha fase já adulta, caminhando para, né, a idade madura, eu digo que às vezes é consciente, mas às vezes é parcial. Por que é parcial? Porque já aconteceu, eu tenho pavor de andar em condução. E eu não tenho carro, e eu tenho que andar de ônibus, não tem jeito. Então, é a minha locomoção. Então, o que eu faço? Eu tinha pavor antigamente, porque eu entrava, eu via lotado. E eu ficava, quem é quem? Quem é encarnado, quem é desencarnado? Então, eu não sentava, ficava em pé. E aí o espírito mesmo, aí esse eu sabia que era, passava e dava aquele ventinho. E eu ficava, ai meu Deus. Era uma coisa dificílima de lidar. E era desdobramento, sabe de que forma? Uma vez, estava voltando da faculdade, tinha acabado de fazer um trabalho lá, um seminário sobre fonética e fonologia, papapá. E estou eu segurando naquele, não sei nem o nome daquilo, aquela barrinha que a gente segura no ônibus, né, para a gente não cair. Aí estou eu lá segurando, daqui a pouco eu vejo um espírito na minha frente. E ele falava assim para mim, você precisa vir comigo agora. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Puxei a cigarra. Quando a minha mão foi na cigarra, ele deu um tapa e falou, não é isso que eu estou dizendo, não. Você tem que ir comigo agora, mas é do outro jeito. Eu falei, mas aqui não dá, eu estou dentro do ônibus. Não posso fazer isso, né? Isso é bom porque a doutrina espírita tem essas coisas, né, os fenômenos, né, que eles nos exemplificam as coisas e nos aproximam dessa realidade. Porque para a gente, às vezes, ainda soa como fantasia. Ou como privilégio. Puxa, fulano faz desdobramento consciente. Né? A gente fica, nossa, ele deve ser uma alma. Não é nada. Não é uma alma, nada. É apenas uma alma e ponto. E aí eu falei, não, tá bom, então vamos lá. E lá fui eu. Eu falei, e agora? Aí eu falei para a moça assim, moça, porque o pessoal não queria segurar minha mochila. Eu acho que, de tanto eu ver esses espíritos, eles fazem alguma coisa que é para eu ter toda a dificuldade do mundo. Então, tipo, eu na época pesando 49 quilos, carregando praticamente uns 30, 40 quilos só de material. Então, era de propósito, eu sabia que era. Mas eu ia com toda a resignação e falava, quem mandou o último nome do meu nome ser Cruz? Eu que a carregue. Aí eu falei, então vamos embora. Aí fiquei lá, segurando a cigarra, né, e balança para cá, e daqui a pouco eu fui. Tum. Só que engraçado é que passava uma pessoa, esbarrava em mim, e eu fazia só assim. O corpo fazia. Só que a visão que eu tinha e o lugar que eu estava era outro. Não era um ônibus, era uma reunião. Depois eu voltei, na maior cara de pau, assim, voltei, pif. E a pessoa, e aí, não sei o quê. Ai, meu Deus, passei do meu ponto. E desci do ônibus. Outro fato interessante foi uma vez, eu fui durante 3 anos e meio, 4 anos, né? Estagiária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então eu trabalhei no protocolo, carreguei muitos processos, até que eu fui promovida. Aí fui trabalhar como secretária de audiências. Só que eu tive um problema sério. Porque eu queria defender as pessoas. E não era assim. Entendeu? Não era assim. Porque eu via a pessoa com aquela mãozinha toda calejada, ele mal falando direito, seus dentinhos, e ele falando, mas me roubou, moça. Aí eu ficava assim, o senhor faz. A pessoa não sabia nem escrever. Aí eu falava, não, eu vou escrever a declaração do senhor e vou mostrar para o juiz, e tal. E ele ia para a audiência, ele, mas moça, eu já falei que ele me roubou. Eu ficava, calma, senhor, a gente vai resolver. Ora, Jesus, amanhã vai dar tudo certo, o juiz vai dar a sentença justa. Aí ele, será que existe senso de justiça nesse mundo, senhor? E eu ficava com pena da pessoa.
Aí eu falei, não, vou defender. Aí eu defendia, botava código nos processos, aí o advogado vinha, trocava petição, fui até ameaçada de morte. Aí eu olhei para o advogado e falei assim, vai me matar? Ele, você vai ver, eu sei por onde você anda. Aí eu falei assim, porque eu ia do colégio para o tribunal, do tribunal para a casa dos meus avós. Aí eu falei, o senhor vai me matar? Pode matar. Amanhã eu volto. E ele ficou assustado. E eu estava uma vez na sala de audiência, eu gosto muito de usar saia e vestido longo. Eu adoro coisa longa, vestido longo, né, essas coisas, adoro. Aí eu estava com uma saia azul marinho, uma blusinha rosa, que eu gostava muito. Ficou até furada, estava até furada na época do tribunal. Minha avó, ela jura de pé juntos que ela me viu dentro de casa e que ela estava deitada e eu falei, vó, você quer água? Ela disse que eu fui na geladeira, abri a geladeira, apanhei água e dei na mão dela. E ela disse que botou a mão assim, na minha perna. E ela viu a saia e falou, Natasha, tá com a saia furada? Era a saia que era furada. Ela, tá com a saia furada? Eu falei, vó, não tem problema, não. A escola é pública mesmo. E aí, aconteceu esse fato. Quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim e falou assim, você veio aqui naquela hora, mas você não estava trabalhando? Eu falei, não, vó. Eu não saí do trabalho, eu fui para a escola, da escola eu fui para o trabalho, agora que eu saí. Ela, mas você estava aqui? Eu falei, não, vó, eu não estava aqui. E até hoje ficou incógnita, né? Meu avô também já me viu várias vezes com eles, né? Que eles moram em um lugar do Rio e eu moro em outro, né? E aí ele falou, não, mas eu vi você. Eu falei, vô, eu não estava aqui. Mesma coisa foi uma vez, eu fui cantar num lugar e a pessoa falou assim, centro espírita acontece muito isso. Quando eu vou cantar no centro espírita, eu já estive lá. Tô aqui. Eu acho que sim. Mas assim, o que acontece? Aí a pessoa, eu chegava lá no centro espírita, a pessoa, você não veio aqui? Eu falei, não, nunca vim aqui, meu senhor. Mas você estava lá dando passe, você estava lá na corrente. Eu falei, não, meu senhor, não estava aqui. O pior foi que da última vez, essa última vez que eu ouvi essa palavra, confesso para vocês, eu realmente estava lá. E eu realmente participei da corrente e eu realmente dei passe. Mas eu não contei. Eu falei, não, eu neguei até o último suspiro. Né? E agora vamos então exemplificar espiritualidade presente nas músicas. A próxima, que eu acho que é a última, para encerrar os tópicos. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei o nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre forem teus, não importa, querido, amargor das dores desta vida. Acompanhado de estrelas, no infinito irei buscar e aos teus pés esparramar. Je me t'aime in mon cœur, je ne veux dire, je me t'aime in mon cœur. Lèvres bronzes il varie, je ne vois il m'afflie, je me t'aime in mon cœur. Não importam os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas lhe adorar. Quando enfim a vida terminar e distante a morte te encontrar, não importa, querido, porque eu morrerei também. Je vais bien, je nettoie plaisir midi, lève
besoin d'aubonne, je n'ai fantaisie, la vie, les étoiles, j'ai pris, le braverie, je dois les rivières de vos jours de visiter. Tu Merci, monsieur. Je te vois.